pertence a uma agricultura industrializada. Hoje em dia há muitas informações com relação a isso. Sabemos todos dos benefícios do produto orgânico, mas ainda neste país o produto orgânico precisa se desenvolver mais ainda. Ainda não tem, ele tem qualidade, mas oscila muito. Então um dia está bonito, um dia está bom, um dia está ok, e no outro dia não está tanto assim. Mas por que isso acontece, Jonathan? Por uma história grande. Aí entramos em um assunto um pouco polêmico até, por questões de logística, por questões de falta de subsídio, por questões de que a indústria agrícola também não quer a proliferação desse produto orgânico. Tá. Exatamente. Então, isso tudo junto, o Brasil tem sérios problemas logísticos de distribuição de produto. E como o mundo hortifruti, o mundo vegetal é extremamente sensível, você não pode congelar, não dá para colher e comercializar depois de 3 dias. Nós temos um clima quente, o transporte é complicado, não dá para ficar abafado no caminhão enquanto ele vai para a rodovia. E depois de meia hora virou murcho, né? Virou totalmente uma uva passa praticamente. Então isso tudo complica. Então ainda é necessário desenvolver neste aspecto. Certo. Bom, uma vez que a gente viu como se seleciona, como se vê, como se escolhe o produto, nós vamos partir para a higienização. Há duas formas, na verdade a forma é sempre a mesma, mas há duas maneiras de fazer, né? É sempre através de água. Evitar, sempre que possível, aqui lembro que estamos falando em condições dentro de uma cozinha profissional. Em casa é outro assunto, o conceito permanece, mas o método de trabalho muda completamente. Então, dentro de uma cozinha profissional, o ideal é evitar, né, ficar de torneira aberta, lavar os produtos aqui embaixo, né, depois deixa do lado, pega outro e vai produzindo e vai trabalhando ele. Por quê? Primeiro, porque a gente tem um gasto de água desnecessário. Egidio, acho que uma dessas vasilhas aqui está furada, que está vazando água. Você consegue tirar, por favor? E, segundo lugar, não é confortável. E numa cozinha, a pia é comunitária, você não está sozinho trabalhando lá, então você precisa deixá-la livre para os outros. Se você ocupa durante uma hora aquele lugar, os outros não podem utilizar. Então, mais um motivo para evitar a pia com água corrente. Então, qual é a melhor maneira, ou qual é a maneira mais prática de fazer isso? Uma bacia cheia de água, com um produto sanitizante. O que é que chamamos de produto sanitizante? Tem muitas marcas no mercado, a composição é quase sempre a mesma, tem variáveis aí de porcentagens, né, de substância, mas basicamente é sempre a mesma coisa. Se encontra tanto em forma líquida, como esse, como em forma seca, a ser diluído em X proporções, em X quantidade de água. Normalmente é uma proporção que vai por litro de água. E isso aqui, por acaso, é super fácil de encontrar, a gente encontra isso no supermercado, é de fácil acesso. Hidrosteril, à base de... Eu sempre esqueço, então eu preciso ler, mesmo depois de tantos anos aqui. Água sanitária, não sei se é algo do tipo, cândida... Hidrosteril é a base de... Serginho, você é nutricionista, você consegue me ajudar com isso? Não é de cloridrato a base de sódio, hidrato de sódio, de cloreto, hipoclorito de sódio. Exatamente, Isso. alguma coisa desse tipo. Bom, esse em particular ele pede 2 gotas por litro de água. Aqui eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aqui eu tenho 10 litros, ok? Então temos, obviamente, esse tipo de gota. Uma banchida, justo para diluir mais. E aqui nós podemos começar a nossa sanitização das nossas folhas. Como é que se faz? Uma bacia que a gente utiliza para descartar o produto que não está idôneo ao consumo. Então, por exemplo, Tiagão, folha machucada, ninguém gosta de recebê-la no prato, ok? É uma pena, mas em restaurante não dá para usar, não tem uso. Então, sem dor, descartado. Se olha, se procuram outros elementos, se está
Se tem uma parte quebrada, desde que não esteja melada, não há problema, né? Então se começa e colocamos nossas folhas já na nossa solução. E vocês vão ver que eu não vou desfolhar ela por inteiro, né? Quando eu chego nesse ponto, eu paro de desfolhar. Isso aqui é o que nós chamamos, no linguajar técnico de cozinha, do coração do produto. É a parte mais nobre, é a parte onde se concentra mais vida, porque é o broto, é o brotinho, são as folhas mais jovens, são as mais tenras, mas ao mesmo tempo as mais crocantes, as mais delicadas de sabor, mas também as mais nutrientes. Então a gente deixa inteiro que ele tem um trabalho, uma utilização mais nobre e diferenciada. Esta parte que era o pé da alface, se corta e se coloca ele inteiro lá para ser lavado. Outra alface, né, a que a gente já acabou de trabalhar, é uma alface romana, baby só porque ela foi colhida pequena, não que seja uma variedade específica. É só deixá-la crescer que vira alface romana comum. Aqui temos uma alface crespa hidropônica, ela não foi cultivada na terra, então ele não tem contato com terra, de maneira que tem suas sujidades, mas não parte sólida terrosa. Também é trabalhada da mesma forma. Se retira a parte da raiz, folha machucada eliminada, de resto está tudo bem. Nós vamos colocar aqui. Chefe, a Rafaela Anacleto Provedel mandou aquele socorro ali que a gente precisou um tempinho atrás, confirmando hipoclorito de sódio. Oh, muito bem. Ela é técnico em química, então ela sabe. Perfeito, muito obrigado. E a Poliana Rocha também deu um alerta aqui pra gente, só para refrescar, técnico em nutrição, que é o seu trabalho, diferente de nutricionista, que é pra gente não confundir. Certíssimo. Obrigada. Desculpa. Mais um tipo de alface, endívia. É uma Botanicamente delícia. é um tipo de chicória, mas a gente classifica ela como alface. É uma Até alface porque mais nobre, porque ela é bem cara, né? ela é cara, é mais nobre, é mais uma alface típica, muito utilizada na Europa, um pouco menos aqui. Ela tem um sabor bastante que puxa para o amargo. E por gosto nacional, o amargo não vai muito em encontro com as preferências nacionais. Então ela, entre o produto caro e o amargor dela, digamos, não é uma das alfaces mais consumidas. Ela vem bastante limpa, então se retiram somente as primeiras folhas. De resto, nós vamos deixar ela inteira e colocar aí. Pronto. Normalmente, este banho aqui no sanitizante dura 15 minutos. Então, fico lá, enquanto ela está lá de molho, vai fazendo outras coisas, tem outros legumes, tem outras folhas para serem trabalhadas e por aí vai. Durante os 15 minutos vai trabalhando, passando 15 minutos, se faz o enxágue do produto. Aqui tenho as ervas, já vou falar sobre elas, do porquê não coloquei aqui dentro. Tá. Chefe, a Luísa Altman Bonchaquier pergunta: se o vegetal vier com terra, não é recomendado lavar em água corrente antes? Isso acontece muito nos orgânicos ou produtos que a gente compra na feira, né? Sim. Se tem muita terra, é aconselhável, eu sempre desaconselho água corrente. Volto a repetir, não em casa. Em casa eu desaconselho também em casa, mas em casa, como é uma quantidade pequena, embaixo da água corrente é um trabalho rápido. Mas em um restaurante, às vezes você recebe 3, 4, 5 caixas de um único produto. E você ficar embaixo da torneira fazendo aquele trabalho, não dá. Ocupa espaço de trabalho que serve para outras pessoas e gasta água à toa. Então, sempre sugiro, é produto muito sujo, faz uma bacia individual para ele e troca a água. Não tem muito jeito. Agora, deixa de molho, não sobrecarrega a bacia, porque a parte sólida, ela vai caindo com o tempo. Então, obviamente, pega depois na superfície e ele está limpo. Minha sugestão é essa. Depois dos 15 minutos, eu sei que aqui não passaram 15 minutos, não, o tempo aqui é outro, é diferente, anda diferente o nosso relógio. Depois dos 15 minutos,
si dà uma escorrida, si passa por uma água limpa, sem o sanitizante, para filtrada de preferência, porque senão não adianta nada o trabalho que a gente está fazendo. Porque, na verdade, este banho não é para retirar o produto sólido, porque o produto sólido qualquer tipo de água retira. Na verdade, como diz o produto, é sanitizante, é eliminar uma certa família de bactérias que estão presentes por causa do manuseio do produto. Enfim. Okay? Então, se dá um banho em água filtrada limpa e se coloca temporariamente em uma bandeja. Existe uma alternativa ao hipoclorito de sódio? Algumas pessoas usam, pelo menos em casa, vinagre, né, para deixar as folhas de molho. Pode fazer isso num restaurante, chefe? Poder pode, mas é altamente desaconselhável. Por 2 motivos, basicamente. 3, vai. Um, por causa de custos, que também tem a ver. O outro motivo é que o vinagre é ácido. E como um ácido, mesmo que diluído, ele machuca, ele interfere na textura da nossa hortaliça. É um produto altamente delicado a hortaliça, então tem que tomar muito cuidado com isso. E terceiro motivo é que o vinagre tem sabor. Então, mas eu lavo depois, eu enxago. Ok, mas as chances de ficar o sabor sempre são muito altas. Então, de preferência, não se faz isso. O Jorge Soares Rezende Rousseff fez uma pergunta aqui diferente da minha. Ele perguntou se o limão serviria para fazer higienização. Mesma explicação do vinagre. Ácido muda o também. produto, mas é sempre um elemento ácido. Certo. Uma leve espremida, com delicadeza, né? Não estamos aqui, não é uma laranja para fazer suco. Ok. Essa parte da higienização, ela sempre demora um pouquinho, mas acho que tem sua importância em ser mostrada. Com relação às ervas, antes de entrarmos no corte do próprio produto, eu queria falar um pouco sobre o armazenamento e sobre a higienização das ervas. Por que eu não coloquei as ervas aqui? As ervas são de todo produto que chega num restaurante, dentro do mundo do hortifruti, dentro do mundo das hortaliças, do mundo vegetal, é o produto provavelmente mais sensível e mais delicado, é o que estraga mais rápido de todos. O que ajuda também a estragar o produto é a umidade. A água em si é um inimigo para esse tipo de produto. Vão melando, vão causando escurecimento e, obviamente, depois acaba estragando. Então, minha sugestão, quando chega um produto, nem todo hortifruti que chega em um estabelecimento, ele precisa necessariamente ser higienizado na hora do armazenamento. Idealmente, sim. Sempre que é possível, fazer o armazenamento somente do produto higienizado. Mas tem alguns produtos que é conveniente não higienizar, ou limpar eles somente na hora da utilização. Ervas, na minha opinião, é uma dessas. Então, como é que se guardam as ervas? De 2 formas. Como é que se guardam as ervas quando elas chegam? Ou seja, o produto inteiro. Temos aqui um maço de manjericão, ok? Vocês viram, eu molhei um pedaço aqui de perfection, poderia ser um pano, poderia ser até um papel, se quisesse. Espremi para tirar o excesso de água. Dou uma enrolada. Mas gentilmente lhe dou uma leve apertada para ele ficar mais compacto. Enrolo. Faço aqui um molhinho, etiqueta manjericão, guardo em uma caixa, fecho, o Tupperware, por exemplo, fecho ou com fita filme ou com uma tampa e guardo na geladeira.
Toda vez que esse pano seca, ou eu borrifo com água, ou eu tiro o pano, molho, seco novamente e rifaço o enrolado. Esta é a melhor maneira de guardar uma erva dentro de uma geladeira de um restaurante e em casa também. Interessante isso, né, gente? Dá um Roberto pouquinho de sabia trabalho. disso? Novidade, Desta forma, né? mantém o frescor a folha, mas é importante molhar o pano, porque a geladeira é um ambiente seco, com uma umidade muito baixa. E se a umidade mela o produto, o ambiente muito seco murcha ela. É por isso que a gente dá a umidade suficiente dela sem estar molhada. E quando eu vou higienizar ela, como é que eu faço? Desta forma. O mesmo conceito do banho grande com sanitizante que a gente fez, nós vamos fazer em um tamanho menor. Então nós pegamos aqui um bol com água, temos nosso manjericão, a nossa caixinha de produto que vai ser descartado, e aqui, como fizemos para a alface, começa a seleção. Folha machucada, preta, melada, Não serve. vai embora. Folhas bonitas, eu coloco, né? Gente, que pena que vocês não podem sentir esse cheirinho de manjericão que está chegando aqui pra gente. Delícia. Eu coloco de molho com... Não coloquei agora aqui o sanitizante, ok? Mas é o mesmo conceito. Água, sanitizante, 15 minutos, escorre e seca. E aqui vai. Bem, não estou aqui a desfolhar todo o manjericão, né? Até porque senão fica a aula inteira fazendo isso e não é o caso. Esse processo é o mesmo para coentro, salsinha, ervas de forma geral, ok? Não muda, é exatamente o mesmo conceito. Passou o tempo, sim? Jonathan, a Suzana Trautem Brito pergunta qual é a durabilidade do manjericão quando ele é guardado dessa forma que você ensinou pra gente agora. Assim? Isso. Se respeitar a umidade do papel ou do pano, ou seja, não deixá-lo seco e todo dia ou sempre que for necessário tomar conta dele, ele dura tranquilamente, desde que tenha comprado um produto sadio, tranquilamente uma semana, 10 dias, sem problema algum. Eu digo isso com experiência porque, por exemplo, na minha casa, quando eu compro as folhas, na minha casa e no meu restaurante, eu armazeno elas por até 2 semanas sem problema. É óbvio que uma manutenção precisa ser feita, né? Tem uma folhinha ou outra que pode estar escurecendo, apodrecendo e aí é retirada. Se deixar lá, mela tudo e joga fora tudo. Tem que ser feita uma manutenção diária no produto, sempre checar. Por isso que dá um trabalhão lá a cozinha. Tem muita gente querendo saber uma coisa específica, assim como a Paty Viana que mandou a pergunta. E a água sanitária? Ela aprendeu no curso de boas práticas que ela pode e deve usar a água sanitária na higienização dos alimentos frescos. É possível. Até onde eu sei, pode ser substituído o hipoclorito de sódio com água sanitária. Tem que tomar cuidado com proporções, né? Com proporções corretas, porque não é um produto benéfico para o organismo humano. Claro. Mas é possível. Eu não sou muito fã disso, não. Existem tecnologias também modernas, como a ionização do produto, mas que envolve equipamentos caros, facilita muito o trabalho, mas são equipamentos caros, aqui ainda é muito, muito caro e não é ainda divulgado, não é que não é divulgado, não é muito utilizado, aliás, muito pouco. Pode falar. Tem uma pergunta aqui. Ô, Jonathan, mas o hipoclorito de sódio, eu acho ele mais recomendado do que colocar a proporção de água sanitária, porque às vezes em casa as pessoas não têm muita noção da quantidade e acaba prejudicando a água sanitária, né, no alimento. Então, como ele é de baixo custo, eu acho que é mais viável comprar o hipoclorito de sódio. Não há dúvida alguma. Eu desaconselho utilizar água sanitária, assim como você falou, pelos mesmos motivos. Mas até porque é bem mais difícil de dosar
e não tem conta-gotas, vem em garrafas grandes, é muito mais complexo e é muito mais nocivo. Então, com certeza, eu concordo perfeitamente. Muito bem, aqui temos nossas folhas limpas, ok? Sanitizada, eventualmente prontas para uso se eu for trabalhar com ela agora, ou se eu for armazenar, como é que eu armazeno as minhas folhas? Simples. Tupperware, clássica caixinha com tampa, Perfex, ou pano, ou papel toalha, seco por baixo. Teve uma pausa porque estava refletindo se era úmido ou seco, mas tem sua importância. Seco por baixo, colocamos as nossas folhas dentro. Vamos fazer com isso. Vamos jogar isso aqui fora. Obrigado, Gídio. Então, por exemplo, papel. Okay? Papel toalha seco por baixo. Nossas folhas bem arrumadas, okay? Bonitas, para não confundir, assim quando a gente vai fazer a salada já está organizada, não precisa fazer bagunça. Pronto. Por cima pode ser tanto papel ou um Perfex, só que desta vez, ao invés de ele ser seco, vai ser úmido, cobrindo bem elas todas. Por que seco embaixo e úmido por cima? Porque, obviamente, pelas leis das gravidades, a umidade ela vai caindo, ok? Além disso, a umidade natural das folhas vai para baixo. A de cima, parte úmida, mantém o frescor. O de baixo absorve o excesso de umidade, guarda na geladeira, ok? Aliás, desculpa aqui. Se dá pra ver. Isso. Guarda na geladeira, mesma coisa que o rolinho. Manutenção, troca o de baixo, troca o de cima, você vai ter ela perfeita por 10 dias, 2 semanas, sem problema algum. Tem muitas perguntas chegando sobre congelamento, mas olha, a Raquel Baqueta pergunta, e o congelamento após a higienização, pode? Não. Não, de fato não. Pelo simples fato de que o que acontece quando a gente congela uma hortaliça. Ela simplesmente é muito delicada. Às vezes deve ter acontecido, talvez com vocês, deixou a hortaliça lá naquele cantinho da geladeira que tem temperatura mais fria e às vezes ela congela. Congela, o frio excessivo, ela queima literalmente a folha. E quando descongela vira papa, literalmente. Tipo, só serve para fazer alguma coisa cozida, mas não mais para fazer uma salada. Então, não há congelamento das folhas. Ah, mas Jonathan, e aquela salsinha que corta, pica ela, guarda na geladeira, ela congela para ser utilizada? Como cozinheiro, eu tenho que dizer que não se faz, não é certo. Em casa, muita gente faz, por praticidade. Eu desaconselho. Erva é para ser utilizada fresca, é muito melhor, é muito mais fragrante, é muito mais saborosa, muito mais perfumada. O congelamento mata todos esses aspectos da erva fresca. É preferível, então, usar erva seca do que congelar. Bom, estamos quase no final, se não me engano, aqui da primeira aula, mas eu ainda queria mostrar os cortes das hortaliças. Então, talvez me estenda uns 10 minutinhos, posso me estender 10, 15 minutinhos justo para mostrar os cortes. Vamos lá que a gente ainda tem tempo. Das hortaliças, temos tempo ainda? Ok. Então, esses produtos já estão aqui guardadinhos, eles já foram higienizados e secos com antecedências para acelerar um pouco o nosso processo. E vamos começar pelas ervas. Aqui, vamos colocá-las em ordem de utilização.
Estamos falando de um curso técnico de cozinha. Quando a gente fala de um curso técnico de cozinha que passa, obrigado, Giri, que passa uma quantidade de informações técnicas e profissionais dentro da cozinha, esse mundo técnico e profissionalizante, 80% destas informações tem base na cozinha clássica. E quando a gente fala de cozinha clássica, estamos falando de 80% cozinha francesa, 20% Itália, Espanha e o restante de alguns países aí internacional. Vai se dividir um pouco entre todos eles. Então, a terminologia técnica em cozinha é francesa. Não há como fugir disso. Não tem que saber falar francês, mas os termos Precisa conhecer, né? são técnicos, são franceses. Então vamos lá, temos aqui as folhas. Vamos começar com o primeiro corte, o mais simples, ok? Até porque, por hábito, né, aqui no Brasil se tem o hábito de dizer, vamos picar aqui, picar cebola, picar a erva, picar a cenoura. Mas o que é picar? Porque picar é pequeno, é grande, é pequenininho, é minúsculo, é triangular, quadrado, comprido. Tem definições demais. Então, corte tem a ver com geometria. Simples e pura. Não tem, então, quem achava que estudando cozinha ia fugir de matemática e geometria se enganou. Tem muita matemática e geometria. Mas vamos lá. O corte mais simples, o que a gente chama de ciselé. Tem na apostilas aí um glossário. Então, quem está comprando, quem está vendo o curso, deve ter acesso a essa apostila com toda a terminologia e explicação do termo técnico. Ciselé, você disse? Ciselé Ciselé. é um corte aplicado a hortaliças e a um outro produto do qual vamos falar mais para frente. Então, Certo. corte mais simples. Faca de chefe. Depois falaremos mais em detalhe como se segura a faca de chefe, mas temos lá aqui. Segurar as mãos bem curvas, ok? E a gente fez um montinho, né, de salsa. Pode dar uma leve prensada sem esmagar demais, porque senão machuca. E vamos... Ciseler basicamente é fatiar o nosso produto o mais fino possível. Por que o mais fino possível? Para deixar a erva menos bruta, menos grotesca. Depende, grotesca é um pouco forte, é a palavra que eu usei, mas digamos menos bruta, menos grosseira, né? Deixá-la um pouco mais delicada, exatamente. mais fina. E também cada corte, cada textura, ok? Praticamente ela fica como se fosse fatiadinha. Esse aqui é o estágio número 2 do corte da erva. Eu pulei o primeiro, que é o concassé. Então, o ciseler relacionado à erva é praticamente um fatiado. Okay? Fatiar finamente não serve. Eu não volto mais a cortar. Isso aqui já é o ciseler. Certo. Existe um corte que se chama concassé, que é bem mais grosseiro. Exemplo prático. Quando vocês fazem a moqueca em casa, vocês pegam lá, tá pronta, cebolinha, coentro, dá uma cortada grosseira, você não vai cortar ela fininha, e depois você joga dentro. Aquilo é concassé a erva. Então é um corte grosseiro, que é justo para dar uma cortada. Porque quando eu corto o produto e coloco no meu prato, ele vai soltar mais aroma. Então inteiro tem aroma só quando você mastiga ele. Cortado, solta um pouco de aroma. Bastante cortado, solta mais aroma. Muito mais cortado, solta mais aroma ainda. Okay? Esse é o conceito. Legal. Vale lembrar que todos esses termos que o nosso chefe está explicando para a gente aqui fazem parte da apostila que vai junto com o material complementar para quem adquire o curso. Então não fiquem desesperados aqui se vocês estão perdendo alguma coisa, porque quando vocês forem lá adquirir o curso, vocês vão ter tudo detalhadinho, certo? Do ciseler, da salsinha, nós vamos passar
ao que chamamos de, em francês, hacher. E aí poderia se traduzir como aquela erva picadinha, fininha, que às vezes se faz. Então, pego ele de novo. Qual é o nome desse corte? Hacher. Soletra pra gente, chefe, por favor. Hacher é o verbo. Muito bem. E aqui simplesmente faço o que muitos já conhecem, ok? Que é replicar o corte em cima da erva. Para ela ficar bem finina, bem, como se diria em um termo não tão técnico, bem picadinha. Okay? Eu não gosto de utilizar essa palavra aqui, não. E aqui se vai. Chefe, a Camila Antunes mandou uma pergunta que é um pouquinho sobre o que você estava falando anteriormente. Se você aconselha armazenar as folhas já higienizadas ou é melhor higienizar só na hora de consumir? Jonathan, você pode fazer as duas coisas, mas Jonathan, prefiro as hortaliças, folhas, mundo das alfaces, higienizo antes e guardo elas, são mais resistentes. Folhas, eu faço o rolinho e na medida que eu preciso, higienizo, seco e utilizo. Até porque se utiliza sempre uma quantidade relativamente pequena, nunca grandes quantidades. Então, é preferível. Certo. Então, aqui temos o corte do mais fino ao mais grosso, né? Relacionado à salsinha, nós temos o hacher. Aí. Nós temos o ciselé, um pouquinho maior. Nós temos o concassé, aqui. Deixa eu dar uma limpezinha aqui em cima, que aí vai aparecer melhor os cortes. Os talos de salsinha e de coentro são descartados? Pergunta a Tânia Regina dos Santos. Muito bem perguntado. Não, sim e não, na verdade. Não no uso comum de uma cozinha profissional. Aliás, desculpa, ao contrário. Não, quer dizer, sim no uso comum de uma cozinha profissional. Não de um ponto de vista alimentar, mas talo tem um sabor muito mais forte, muito mais marcante e contém muita mais água. Então, dependendo do que eu for fazer, pode não ser utilizado. Ele é ótimo para caldos, é ótimo para caldos. Numa cozinha profissional são usados basicamente para caldos. E senão, normalmente não são mais, são descartados. Agora, depende muito da erva também. Talo de coentro é mais macio e ele é utilizado. Talo de salsinha raramente é utilizado. Então, esses aqui são os 3 cortes das ervas. Certo. Concassé, ciselé, haché. Ok? Qual é o tipo de faca que você usou para cortar essas folhas? Digamos uma faca de chefe. Essa não é exatamente uma faca de chefe, é um modelo diferente, um modelo oriental, se chama Santoku, mas é primo da faca de chefe. Ela é um pouquinho menor só, então para esses trabalhos médios funciona melhor. Sempre dentro das hortaliças, nós temos mais um corte. Que é o chifonado, que ele pode ser também é um fatiado para facilitar a compreensão. Sabe aquela clássica couve mineira que ela é fatiada, mais fina, menos fina, isso depende do gosto. Aquilo é o clássico chifonado. Tirinhas, se fosse fazer uma tradução, ok? Eu diria tirinhas. Então ele pode ser tanto na diagonal de um produto. Repete o nome pra gente, por favor. Chifonado. Chifonado. Como também pode ser, quando tem um produto mais largo, diretamente na transversal. Os dois, ok? Chifonado. O chifonado é um corte utilizado basicamente para o mundo das folhas grandes. Couve, chicória, alfaces variadas e assim por diante.
Ah, Jonathan, e se guarda isso aqui? É bom guardar alfaces, hortaliças, ervas cortadas, já pré-cortadas? Não, nunca. Porque quanto menor o corte, mais rápido ele murcha. Quanto menor o corte, mais rápido ele mela. Quanto menor o corte, mais rápido ele escurece. Quanto menor o corte, mais rápido ele perde determinados nutrientes. Então ele é cortado idealmente na hora. No momento de servir. No momento da utilização dela, não necessariamente de servir. Certo. Numa hora em que ela entra no alimento. Depois, se eu guardo este alimento, é uma outra coisa. Tá. Então, esses são os cortes aqui das nossas hortaliças. Ivone Martos pergunta, boa tarde, chefe, o corte é hacher, certo? Hacher. Hacher. O corte hacher seria o mesmo chamado de corte em areia? Vulgarmente, poderia ser traduzido desta forma também. Lembrando que a areia pode ser mais ou menos fina, ok? Esse é novo, eu não sabia, não tinha escutado ainda esse termo em areia. Muito bem. Com relação às hortaliças, eu acho que falei tudo, eu não cortei todas as ervas, ok? Mas o corte não muda. Manjericão, duas coisas, duas observações com relação ao coentro. Normalmente o coentro, por ser uma erva muito, muito, muito delicada, é cortada, quer dizer, é usada ou inteira ou no máximo com cassê. Nunca passa nesses dois estágios aqui, pelo ciselleiro, muito menos pelo hacher. Manjericão, mesma coisa, ele é ou inteiro ou com cassê, no máximo ciselleiro, fatiadinho fino, mas nunca vai passar por isso daqui, porque são ervas muito sensíveis. Elas melam, escurecem, ficam pretas muito rápido. Elas realmente passam do ponto. Não ficam bonitas e nem gostosas. Vamos fazer um resumão do que a gente aprendeu nessa primeira aula? Sim. Mundo das hortaliças. O que são? É a parte folhosa. Aliás, são todas aquelas plantas folhosas cultivadas com finalidades alimentares. Alfaces de forma geral, ervas frescas de forma geral. Cortes aplicados às hortaliças. Chiffonade com relação às folhas grandes, alfaces, couve, chicória, etc. Com relação às ervas menores, com cassê, corte grosseiro. Ciseler, um fatiado fininho. Hacher, picadinho, né? Ou bem esmiuçado. Ou como um dos nossos audientes, a nossa audiência, os nossos internautas, explicou, corte areia. E esse acho que é o que... E falamos também como armazenar elas, ok? Certo. Sempre com inteiras ou higienizadas. E o que é que vem na próxima aula? Na próxima aula nós vamos abordar um outro grupo de legumes. Legumes bulbos e... Deixa eu te ajudar aqui no que vamos... Cadê minha cola? Perdi ela. Legumes bulbos, bulbos e frutos. Exatamente. Isso são aí. os legumes. Temos ali no monitor, olha, para ajudar a gente, está lá no monitor, chefe. Perfeito. Nossa cola. Perfeito. Sempre lembrando que, com relação a esse capítulo, nós vamos abordar o ciclo completo. Higienização, o que é, como se escolhe, higienização, o que se trabalha, como se trabalha e como se armazena. É sempre o ciclo de informações relacionadas ao produto. É isso aí. Antes disso, pessoal, antes da nossa próxima aula, eu tenho aqui 4 recadinhos para vocês. Logo mais, às 19 horas, começa a nossa reprise, caso você tenha perdido algum detalhe do que vai acontecer aqui ao longo do nosso dia, então fica ligado. Olha só, a Educar está com uma promoção super bacana para você adquirir esse curso técnico de cozinha 1, que é o seguinte: adquirindo o curso durante a nossa transmissão ao vivo e também durante a nossa reprise, você tem que adquirir até o último dia de curso, você vai ganhar esses 35% de desconto na compra desse curso, certo? E por que é legal você ter esse curso com você em casa? Porque você pode parar, rever,
treinar todas essas técnicas que a gente vai aprender ao longo desses 3 dias e mais. Você vai ter acesso a uma apostila com um material complementar. São coisas que não dá tempo do chefe explicar para a gente aqui ao longo do curso. Nessa apostila, nós temos mais de 200 páginas contendo todo o curso técnico, certo? E, além disso, você vai ter acesso a uma aula bônus, prêmio extra. Essa aula é uma aula sobre a melhor amiga do cozinheiro, as facas. Como escolher e como manter realmente um capítulo à parte, né, Jonathan? Com certeza. Uma aula extra. Lembrando vocês que participando dessa promoção, comprando, adquirindo o nosso curso, você já vai automaticamente concorrer ao nosso sorteio. O que a gente vai sortear dessa vez? Olha aí na sua tela. Um kit chefe com maleta 20 peças da Tramontina. O sorteio acontece no final da nossa transmissão. É um kit fundamental para quem já é profissional ou para quem quer se profissionalizar. Aliás, esse material deve custar caro, é um belo de um prêmio, né? É caro porque estamos falando aí da linha top de linha, desculpa a redundância, da Tramontina com relação a facas profissionais. E não são produtos baratos, são produtos de alta qualidade, excelente em termos de cortes, fáceis de se manter, são mais do que excelente começo profissional. Muito bem. Me corrigindo aqui, lembrando vocês que para participar desse sorteio, vocês precisam adquirir o curso até o último dia de aula, que é quarta-feira, segunda, terça, quarta-feira, até às 17 horas, certo? Então essa foi a nossa primeira aula dentro do curso Técnico de Cozinha 1. Não sai daí que a gente volta já já a educar. Sucesso é aprender sempre.